Olá, boa noite. Boa noite. Popularidade de Dilma continua baixa. A pesquisa Ibope mostra que apenas 10% aprovam o governo. Presidente aproveita evento do Minha Casa Minha Vida no Palácio do Planalto para novo desabafo contra o impeachment. Autores do pedido, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal, falam na comissão especial da Câmara dos Deputados. São Paulo antecipa a vacinação antigripe. A corrida às clínicas particulares provoca filas e demora no atendimento. Polícia e Ministério Público investigam cirurgias de catarata que deixaram pacientes cegos em São Bernardo do Campo. Acusado de violência doméstica, invade Fórum do Butantã, ataca e fere uma juíza. Secretaria Estadual de Saúde decide antecipar o calendário de vacinação da gripe nos postos de saúde da Grande São Paulo. O medo do vírus H1N1 já provoca corrida pela vacina nas clínicas particulares em São Paulo. Nesta clínica de imunização na região dos Jardins, 1.000 doses da vacina da gripe acabaram em poucas horas. A procura foi tão intensa que teve até congestionamento em frente ao prédio. Você vai levar aqui qualquer pessoa entre 3 a 4 horas. Ela tem 1 ano, nunca tomou nenhuma vacina. E eu não sei, a gente vai para o interior, porque eu sei que no interior está tendo. Antes cheguei aqui 10 para as 9. Agora, meio-dia. Estou aí esperando. Esta outra clínica no Brooklyn tinha recebido reforço nas doses e até o começo da tarde ainda tinha vacinas disponíveis. Mas a fila chegava até a calçada. Muita gente que chegava lá vinha de outras tentativas. Essa é a segunda. E lá a primeira? Hoje acabou. Ontem tinha, mas hoje a hora que eu liguei e fui lá, não tinha mais. A dose custa em média R$ 120. Só este ano o vírus H1N1 foi responsável por 38 mortes no estado de São Paulo. É preocupação na escola, porque a escola dele já tem 3 casos de H1N1. A Secretaria Estadual de Saúde anunciou hoje que vai antecipar o calendário de vacinação da gripe nos postos de saúde dos municípios da Grande São Paulo, incluindo a capital. A vacinação vai acontecer de acordo com um cronograma que foi especialmente montado este ano. Mas apesar das mudanças, a Secretaria faz um alerta: não é preciso correr para os postos. Nós iremos atender a todos os grupos prioritários de modo escalonado. As vacinas estão acabando de chegar essa semana e a população que será vacinada, as pessoas que residem nos municípios da Grande São Paulo. Por quê? Porque mais da metade dos casos de ocorrência da doença pelo H1N1 e dos óbitos estão concentrados, a maior parte, nos municípios da Grande São Paulo. A expectativa é de vacinar 3,5 milhões de pessoas na Grande São Paulo. A vacinação vai começar pelos profissionais de saúde. Na semana seguinte, receberão as doses crianças menores de 5 anos, grávidas e idosos. E, na sequência, pessoas com doenças crônicas. A vacina de 2016 combate os 3 principais vírus da gripe: o H1N1, o H3N2 e o tipo B. Não há estudos que apontam que esse vírus sofreu uma mutação, né? O nosso velho conhecido, a cepa pós-pandêmica de 2009. Mas o que se observou é que nós tivemos uma antecipação da sua circulação agora, no início do ano, logo no final do verão. A polícia vai indiciar a equipe responsável pelo mutirão de catarata que aconteceu em São Bernardo do Campo e que deixou pacientes parcialmente cegos. A polícia deve indiciar a equipe médica pelos crimes de lesão corporal e homicídio. O Ministério Público também abriu um inquérito para apurar o caso. Dos 27 pacientes atendidos, 22 foram contaminados por uma bactéria e desses 10 perderam o globo ocular. Um laudo divulgado ontem concluiu que os instrumentos cirúrgicos utilizados nas operações não foram esterilizados e que houve compartilhamento de material entre os pacientes. A sindicância constatou ainda que os profissionais de saúde que participaram do mutirão não lavaram as mãos, o que pode ter contribuído para a disseminação da bactéria. O mutirão aconteceu no dia 30 de janeiro. O Conselho Regional de Medicina também abriu uma sindicância para apurar o caso. Os usuários dos trens da CPTM, a Companhia de Trens Metropolitanos, viveram momentos de tensão. Em apenas 2 dias, foram 2 arrastões nos trens da companhia. Os bandidos estavam armados e roubaram vários celulares.
Um susto na linha 12 Safira da CPTM ontem à noite, quando a Luciana voltava do trabalho. Eram por volta das 11h30. Quando chegou na estação Jardim Romano, eles abordaram, entraram no último vagão, na última porta. Entraram, falaram em assalto, passe celular. Eram 4 caras armados. Os bandidos roubaram celulares de 3 usuários e conseguiram fugir pela linha do trem. As vítimas não quiseram acompanhar os seguranças da CPTM para registrar boletim de ocorrência. Todo mundo voltando ao trabalho, faculdade, pessoal, todo mundo desesperado. Tinha gente dormindo, quando acordou com aquele alvoroço dentro do trem, eu cheguei em casa me tremendo ainda. E este não foi o único caso. Na segunda-feira, um outro arrastão aconteceu na linha 7 Rubi da CPTM. Segundo testemunhas, o trem saía da estação Vila Clarice, sentido Francisco Morato, por volta das 9h50 da noite, quando um grupo de 3 criminosos anunciou o assalto. Pelo menos 4 passageiros tiveram celulares e objetos de valor roubados. Até agora, ninguém foi preso. Em nota, a CPTM disse que colabora com as investigações da polícia para identificar os criminosos. Disse também que conta com seguranças, mais de 5.000 câmeras instaladas em trens e estações e com o serviço de SMS Denúncia. Lançamento da terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida no Palácio do Planalto vira ato de apoio à presidente Dilma Rousseff. Na plateia estavam representantes de movimentos sociais, entre eles Sem Teto, Sem Terra e beneficiários de programas sociais. Eles gritavam palavras de ordem contra o processo de impeachment de Dilma, em tramitação no Congresso Nacional, e contra o vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB. Ontem, o partido decidiu romper com o governo Dilma. Num discurso inflamado, Dilma voltou a classificar de golpe o processo de impeachment sem crime de responsabilidade. Para a presidente, o fato do mecanismo estar previsto na Constituição não justifica sua defesa a qualquer custo. É absolutamente má fé dizer que por isso todo impeachment está correto. Para o impeachment estar correto, a Constituição exige que se caracterize crime de responsabilidade. Impeachment sem crime de responsabilidade é o quê? É golpe! Os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Celso de Mello e Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, disseram nos últimos dias que o impeachment é um mecanismo constitucional e que, sendo observado o devido processo legal, não é golpe. Dilma disse que não se pode admitir a derrubada de um governo pelo simples fato de não gostar dele. Não existe essa conversa, não gosto do governo, então ele cai. Não existe isso. Isso existe no parlamentarismo. E o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, diz que um eventual impeachment da presidente Dilma Rousseff não vai resolver a crise. É uma esperança vã, impossível de frutificar. Nós não teremos a solução e o afastamento das mazelas do Brasil apeando a presidente da República. Para o ministro, o impeachment sem justificativa transparece como golpe. Se não houver um fato jurídico que respalde o processo de impedimento, esse processo não se enquadra no figurino legal e transparece como um golpe. Agora precisamos aguardar o funcionamento das instituições. Precisamos, nessa hora, de temperança. Precisamos guardar princípios e valores. E precisamos também ter uma visão prognóstica. Após o impedimento, o Brasil estará melhor? O que nós teremos após o impedimento? A situação é diversa. Pesquisa Ibope mostra que apenas 10% dos brasileiros aprovam o governo da presidente Dilma Rousseff. De acordo com o levantamento, agora em março, 10% dos entrevistados consideram o governo ótimo ou bom. Outros 19% acham a gestão de Dilma regular e 69% dos entrevistados acreditam que o governo é ruim ou péssimo. Em relação à pesquisa feita em dezembro, houve pouca variação, pois no final do ano passado, 9% achavam o governo bom, 20% avaliavam como regular e 70% como ruim ou péssimo.
O Ibope ouviu 2.002 pessoas entre os dias 17 e 20 deste mês, em 142 municípios. A margem de erro é de 2 pontos. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a situação política da presidente Dilma Rousseff. A pesquisa Ibope, divulgada hoje, mantém a imagem de Dilma Rousseff na UTI. 69% dos brasileiros desaprovam o governo Dilma. Essa taxa gruda na testa da presidente o selo da ruína. Há precedentes de muito mau agouro. Uma pesquisa do Datafolha, divulgada em setembro de 1992, atribuía ao então presidente Fernando Collor uma taxa de reprovação de 68%. E Collor sofreu o impeachment na sequência. O Ibope colecionou outros indicadores devastadores para Dilma. 80% dos entrevistados disseram que não confiam no governo Dilma. E 82% dos entrevistados afirmaram que desaprovam a forma como Dilma governa o país. Quer dizer, 8 em cada 10 brasileiros não confiam no governo e não gostam muito do jeitão como Dilma governa. É contra esse pano de fundo que a presidente deflagrou a sua estratégia para tentar deter o impeachment. Depois do desembarque do PMDB, Dilma promove uma desavergonhada distribuição de cargos. Ela faz um leilão. Os partidos que oferecerem mais votos contra o impeachment no Congresso levam o Ministério da Saúde, Ministério de Minas e Energia, o diabo. Dilma negocia com partidos que não eram confiáveis nem quando recebiam mensalões e petrolões. Ou seja, a presidente cospe na própria imagem e não tem nem a segurança de que vai obter os votos. Assim é a rotina de um afogado. Até jacaré vira tronco. Boa noite. A CUT e 60 outras entidades que formam as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo realizam amanhã o que chamam de atos pela democracia e contra o golpe em todo o Brasil. Em São Paulo, a manifestação começa às 4 horas da tarde na Praça da Sé. A chuva hoje começou um pouco mais cedo aqui na Grande São Paulo e chegou a ser forte em algumas regiões, como nas zonas norte e oeste da capital. A chuva até trouxe um refresco, a temperatura caiu de 30 graus no início da tarde para 24 graus agora. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. O tempo segue sem muitas mudanças, já que boa parte do país tem dias de calor com pancadas de chuva. O tempo só fica firme sem nada de chuva no centro-sul do Rio Grande do Sul e nessa outra área em amarelo, pegando o norte de Minas Gerais, interior de Pernambuco e o leste do Mato Grosso. No sul do Brasil, instabilidades vindas da Argentina e do Paraguai, associadas a um sistema de baixa pressão, provocam chuvas já pela manhã no oeste de Santa Catarina e no sul e oeste do Paraná. A chuva não tem hora para acontecer, indo e vindo a qualquer hora do dia e podendo ser volumosa em vários momentos em toda essa faixa mais escura do mapa, do Acre até o norte do Rio Grande do Norte. Nas outras áreas em tom de verde mais claro, sol e chuvas mais a partir da tarde. Os termômetros chegam à marca dos 30 graus em Florianópolis, faz até 34 na capital fluminense, 32 em Salvador e 35 graus em Palmas e em Cuiabá. Para São Paulo, também não temos muitas mudanças previstas. O dia será de muito calor em todas as regiões e com o ar carregado de umidade, são esperadas chuvas entre a tarde e a noite. A máxima vai aos 33 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba e aos 34 em Votuporanga. No norte do estado, faz até 29 graus em Franca, 31 em Barretos e 32 em São José do Rio Preto. E na faixa leste, 32 graus em São José dos Campos. Aqui na capital, essa chuva prevista para o final do dia pode ser forte e causar transtornos pela cidade. Vamos ver as temperaturas? Nessa próxima madrugada, mínima de 19, máxima amanhã à tarde, antes da chuva, de 30 graus. Na sexta-feira, o tempo quase não muda e as temperaturas ficam entre 18 e 29 graus. No final de semana, o calor continua na casa dos 29 graus, a chuva dá uma trégua e o sol brilha forte. Em dias normais, a Rua 25 de Março, um dos principais centros de comércio popular de São Paulo, recebe, em média, 500 mil visitantes. E quem vai fazer as compras, uma hora ou outra, precisa comer, é claro, ir ao banheiro. Nossa equipe foi até a região para saber como os milhares de clientes se viram nestes momentos.
Imagine se nesse emaranhado de pessoas, em plena ladeira Porto Geral, alguém fica com vontade de ir ao banheiro. Uma hora de emergência, fica difícil. E se você encontra o banheiro, mas chega lá e não tem papel higiênico? O que eu acho legal é trazer o seu kit de higiene pessoal, que vai dar tudo certo. Tem que ter o que esse kit? Esse kit é imprescindível que tenha alguns pedaços dobrados de papel higiênico, uma flanelinha umedecida. Muitas pessoas recorrem às lojas e por isso os comerciantes passaram a cobrar R$ 2 de quem quiser usar o banheiro. Nesta, o acesso é exclusivo aos clientes. O espaço está sempre limpo, tem até bebedouro. Sede, aliás, na região da 25 de março, ninguém passa. Mas e se chegar a fome? Lanchonete até que tem. Aqui no começo da ladeira Porto Geral, perto da rua Boa Vista, tem uma galeria e nessa galeria tem uma lanchonete com opções para todos os bolsos. O lanche mais barato é um pão com ovo que sai por R$ 3,50. Mas quem tiver com bastante fome, tem também um x-tudo por R$ 9,00. Viviane e a família preferiram suco e cachorro-quente mesmo. Pra quem não tem muito dinheiro, vai um lanche, né? E tá gostoso? Tá ótimo. Tá ótimo. Na região tem muitos lanches, principalmente árabes, como esfirras. Com esta vista privilegiada, este outro comércio oferece apenas lanches rápidos. Aqui é um lugar limpinho, eu confio aqui. Aí sempre acaba indo pro lanche, porque não tem comida. É uma boa opção? Ótima opção. Vale a pena? Vale. E o valor? O valor é acessível. Se quiser comida, arroz e feijão, encontre uma plaquinha desta e siga o menino. Ele atravessa a rua, entra em uma galeria, sobe 2 lances de escada e chega a um restaurante self-service. Comida à vontade por R$ 13,00, mas quem trabalha na região acha caro. Ele paga R$10 pra gente, a gente tem que enterrar. Na onda das feirinhas gastronômicas que invadiu São Paulo, é claro que a região da 25 de março não iria ficar de fora. E tem até essa feirinha aqui em uma das travessas da própria rua 25 de março. Inclusive, para quem quer fazer uma boquinha enquanto bate perna. Você pediu o que hoje com a sua mãe? Um yakisoba. Pagou quanto? R$10. Achou bom? Justo, valor justo. E o sabor? Maravilhoso. Para a sobremesa, água de coco a R$ 4,00 ou melancia e abacaxi já descascados por R$ 2,50 cada. Milhares de pessoas aguardam por um órgão na fila do transplante e dados mostram uma triste realidade. O desperdício de órgãos aqui no Brasil chega a 70%. O encontro acontece todas as semanas na Associação para Pesquisa e Assistência em Transplantes, na região do Cambuci, zona sul de São Paulo. São pessoas que já fizeram ou aguardam por um transplante de órgãos. Além de médicos, psicólogos e nutricionistas, as famílias também podem se hospedar por aqui. Uma ajuda e tanto para quem vem de longe e vive a esperança de reconquistar a saúde. Seu Everaldo e a esposa moram em Rondônia. O funcionário público aguarda há 1 ano por um transplante de fígado. Não tem um prazo assim definido, porque depende muito da avaliação. Essa avaliação é feita pela equipe médica e depende muito de paciente para paciente. É muito cansativo, mas o que a gente espera é que realmente as pessoas entendam que possam fazer, inclusive, essa fila andar. Os dados divulgados pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos mostram que no Brasil, 70% dos órgãos que poderiam ser transplantados são desperdiçados. Um número preocupante, já que só no ano passado, mais de 2.300 pessoas morreram na fila de espera por um transplante. O principal motivo dessa perda é a recusa das famílias em fazer a doação, o que representa 44% dos casos. Não pode ser a primeira vez que se aborda esse tema com a família nesse momento de luto. Não é o momento mais adequado. Então nós precisamos levar isso para a pauta de assuntos do cotidiano da sociedade, para que as pessoas entendam como funciona o processo, que elas tomem conhecimento do número de pessoas que aguardam em fila, do número de pessoas que morrem todos os dias enquanto o órgão compatível não chega e que elas se compadeçam disso. Segundo o Ministério da Saúde, em dezembro de 2015, o país tinha mais de 40 mil pacientes esperando por um órgão. Só no estado de São Paulo eram 16 mil pessoas.
Seu Naoshi hoje comemora a recuperação da saúde. Recebeu um transplante de fígado, mas a espera foi longa e angustiante. Em 2009, vim para tratamento de Manaus, fiquei aqui 2 anos. Aí, em julho de 2012, recebi o transplante de fígado. Cada um deve conscientizar que salva vidas, né? Ministério Público Federal afirma que o lobista Mauro Marcondes, acusado de participar da suposta compra de medidas provisórias pelo setor automotivo, investigada pela Operação Zelotes, tinha livre trânsito junto ao presidente Lula. Os procuradores suspeitam que Marcondes cobrava mais caro em decorrência dessa proximidade. O suposto esquema de compra de medidas provisórias aconteceu entre 2009 e 2010. Em depoimento à Polícia Federal, Lula declarou que nunca recebeu lobistas, nem propostas de vantagens indevidas enquanto exerceu a presidência da República. O vereador André Matarazzo se filia ao PSD e lança pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Matarazzo deixou o PSDB no último dia 18. Ele denunciou diversas irregularidades nas prévias tucanas para definir o candidato à prefeitura. Acusou seu adversário nas prévias, João Dória, de compra de votos e uso da máquina oficial. Dória disputou sozinho e deve ser oficializado como candidato tucano na convenção em julho. O PSD afirma que pretende chegar a um nome de consenso e não deve fazer prévias. O partido é presidido pelo ex-prefeito Gilberto Kassab, atual ministro das Cidades. E 4 secretários da gestão Haddad devem entregar os cargos até o fim da semana, pois vão concorrer como candidatos a vereador nas eleições deste ano. São eles Nabil Bonduque, da Cultura, Eduardo Suplicy, dos Direitos Humanos, Simão Pedro, que é secretário de Serviços, e Celso Jatene, do Esporte. De acordo com a Prefeitura, os cargos serão assumidos pelos secretários adjuntos. As eleições este ano vão acontecer em outubro, mas candidatos a vereador que exercem cargos públicos devem deixar a função até o dia 1º de abril. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, deve ser convidado a depor no Conselho de Ética. Ele é acusado de quebra de decoro. O relator Marcos Rogério, do DEM, também pretende chamar investigados na Operação Lava Jato que fizeram acusações contra Eduardo Cunha. Entre os nomes que devem ser apresentados estão os do doleiro Alberto Youssef e dos lobistas Júlio Camargo e Fernando Baiano. Todos os convidados não serão obrigados a comparecer. Vários integrantes do conselho discutiram o pagamento das despesas para a vinda das testemunhas de Cunha, principalmente 2 advogados suíços. Esse conselho não tem orçamento próprio. Portanto, tudo aqui depende da presidência da casa. Ontem, a mesa diretora da Câmara, sob o comando de Cunha, aprovou uma proposta inicial que alteraria a composição das comissões em funcionamento, incluindo o Conselho de Ética. Na reunião de hoje do Conselho, alguns deputados viram a decisão como uma manobra de Cunha. Com a repercussão negativa, o projeto será alterado para que as regras só comecem a valer para novas comissões. Eu fiquei realmente impressionado como se faz as coisas nessa casa de uma forma só rasteira, de uma forma que não é digno do homem que dirige essa casa. Os deputados voltaram a pedir rapidez na análise do processo contra Cunha. Não dá para ter uma sessão por semana para a gente ouvir uma testemunha, uma pessoa aqui por vez, porque evidentemente esse processo não andará, já não está andando e não andará no ritmo que a sociedade está cobrando de nós. Cunha é acusado de ter mentido à CPI da Petrobras por ter dito que não possuía contas no exterior. A defesa sustenta que ele é beneficiário dos recursos que estão na Suíça e não o dono. Secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirma que está preocupado com a crise política do Brasil e pede solução harmoniosa. Ban Ki-moon disse aos jornalistas em Genebra que qualquer instabilidade política no Brasil é fonte de preocupação social. Ele pediu que os líderes políticos brasileiros adotem soluções harmoniosas e tranquilas para a crise. O secretário-geral da ONU disse ainda que sabe que o Brasil vive um desafio, mas acredita que o país vai conseguir superar. No Twitter, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, filiada ao PMDB, disse que vai continuar no governo.
Ontem, a legenda, por aclamação, decidiu romper com Dilma e determinou que todos os seus filiados deixassem os cargos no governo. No Twitter, Cátia Abreu escreveu que vai continuar no cargo e no PMDB ao lado do Brasil e no enfrentamento da crise. A ministra disse que deixou a presidente à vontade caso ela necessite de espaço para recompor a base. E que o importante é que na tempestade estaremos juntos. Segundo o jornal Folha de São Paulo, em troca de mensagem via celular, a ministra disse que os outros 5 ministros do PMDB também não deixarão os cargos. A decisão teria sido tomada ontem à noite na casa do presidente do Senado, Renan Calheiros, aliado do Planalto. Além de Cátia Abreu, estão no governo os ministros Eduardo Braga, de Minas e Energia, Celso Pancera, da Ciência e Tecnologia, Marcelo Castro, da Saúde, Hélder Barbalho, dos Portos e Mauro Lopes, da Aviação Civil. Henrique Alves, que estava no turismo, pediu demissão. Ele é próximo do vice-presidente Michel Temer. E agora há pouco, o Palácio do Planalto divulgou uma nota na qual comunica a saída de Jorge Hilton do Ministério do Esporte. Segundo o texto, Hilton, que é do PROS e estava no Ministério desde o começo do segundo mandato de Dilma, pediu para deixar o cargo. Ricardo Leiser Gonçalves, secretário adjunto, vai assumir a pasta interinamente. O líder do Partido Progressista na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro, informou que a decisão sobre o rompimento com o governo Dilma só vai ocorrer quando a Comissão Especial do Impeachment definir sua posição, o que deve ocorrer entre 11 e 14 de abril. O governo ofereceu ao PP, o Ministério da Saúde e uma troca no Ministério da Integração Nacional, já comandada pelo partido. O objetivo é tentar evitar a saída da 4ª maior bancada da Câmara dos Deputados. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Depois de 31 anos e 14 dias, desde a posse de Sarney, o PMDB avisou que deixará o governo. Deixa-se todos deixarem enquanto trama voltar com Temer em algumas semanas. E Gilmar Mendes é um símbolo. Em Lisboa, organizou o seminário que acaba amanhã, 31 de março, aniversário de 52 anos do golpe de 64. Para debater a Constituição e a crise, o ministro do Supremo Tribunal convidou a Lisboa o núcleo de um governo paralelo. Entre os convidados, Serra e Aécio, do PSDB. Temer, que como os tucanos quer o lugar de Dilma, desistiu de ir. Mandou mensagem de vídeo. Em Lisboa, Gilmar Mendes afirmou: uma cleptocracia governa há 14 ou 15 anos. Clepto, como sabemos, quer dizer roubo. Há 23 anos, esse mesmo Gilmar Mendes defendeu Collor no impeachment. No mesmo governo Collor, Gilmar foi adjunto na subsecretaria e consultor jurídico da Secretaria-Geral na presidência. Desde 95, Gilmar trabalhou no governo Fernando Henrique, que o tornou advogado-geral da União e o fez ministro do Supremo. Ano passado, para discutir impeachment, o ministro do Supremo foi à casa de Eduardo Cunha, depois réu no Supremo. Junto estava Paulinho da Força, também tornado réu no Supremo. Milhões de brasileiros têm o governo Dilma como incompetente, medíocre, com variados casos de corrupção. Muitos apostam que sua última campanha terminará tendo prova de contaminação por dinheiro de origem ilegal. Mas não há acusação formal a sério por ter Dilma cometido crime, por ser ela corrupta, ao contrário de tantos que no Congresso irão julgá-la. Parceiros vários de Gilmar Mendes na caminhada política, atuais e passados, têm o presente e o passado que tem. Algum deles, e talvez em breve, o ministro terá que julgar no Supremo, mas nada disso parece incomodar Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é desassombrado. Ele é ministro, mas faz política para muito além da natural em um Supremo Tribunal. Gilmar Mendes já escolheu e já tem seu lugar na história. Boa noite. Homem invade e taca fogo em uma área do Fórum do Butantã, na zona oeste de São Paulo. Segundo testemunhas, o suspeito também fez refém uma juíza. O homem participaria de uma audiência no local e, de acordo com os relatos, encaminhou-se para a sala e rendeu a magistrada. O fórum, lotado, no começo da tarde foi esvaziado às pressas. Um homem driblou a segurança e invadiu o prédio. Ao subir as escadas, derramou um líquido inflamável no chão e ateou fogo. Eu só ouvi o barulho, né, do vidro onde estava o material combustível se quebrando, a labareda que se
se iniciou. O alvo seria a juíza da vara da violência doméstica, na qual esse homem responde uma ação movida pela ex-mulher dele. Ele chegou a entrar na sala da juíza, jogou um líquido sobre o corpo dela, segurou-a pelo pescoço e chegou a riscar fósforos para atear fogo, quando foi contido pela segurança. A juíza Tatiane Moreira Lima foi levada para o hospital. O esquadrão antibombas foi chamado para analisar o material que o agressor, que se disse químico de profissão, deixou na sala dela. Tinha esses vários invólucros contendo produto químico, contendo um combustível que a gente não sabe identificar qual que era, possivelmente gasolina, né? E contém um tubo de PVC com vários pregos dentro, com risco de explosão. A gente não sabe se tem ou não pólvora dentro. Isso que o GAT vai fazer. Uma mochila foi encontrada na calçada. Continha também garrafas cheias e pregos. Homens do Grupo de Ações Táticas Especiais analisaram o material. Havia suspeita de bomba. No fim da tarde, os bombeiros descobriram que o líquido das garrafas era gasolina e descartaram o material. A repórter Carla Rodeiro está na delegacia do Butantã, que registrou a ocorrência e tem mais informações. Olá, Carla. Olha, a juíza Tatiane Lima não teve ferimentos graves e já deixou o hospital. A polícia, ela contou que não se lembra de ter estado antes com o agressor, disse que não conhece. Mas o fato é que Alfredo José dos Santos tinha uma audiência marcada para esta tarde no fórum, na vara na qual ela trabalha. Bem, o agressor também foi socorrido porque ele sofreu algumas queimaduras e agora há pouco foi trazido aqui para a delegacia do Butantã, onde está sendo autuado em flagrante. Ele vai responder pelos crimes de tentativa de homicídio, explosão e também por resistência. Bem, ele está sendo ouvido agora e amanhã provavelmente vai ser transferido para uma cadeia provisória. Com vocês no estúdio. Obrigada, Carla. Jovens músicos que tocam instrumentos clássicos e outros mais populares estão enchendo as ruas de São Paulo com os mais variados sons. Quem passa pela Avenida Paulista está acostumado com rock e aqueles que se deparam com música num estilo diferente aprovam. Mesmo na correria, com cabeça quente, não dá para passar batido por esse pessoal. Um som conhecido, num formato mais classudo, com instrumentos eruditos. São 3 violas e um violoncelo. 4 amigos e uma cidade inteira para servir de palco. Eu acho que é uma coisa relaxante, porque a pessoa anda muito agitada e vai passando e o violino parece que prende a música, né? Como que acalma um pouco. E a gente tava em casa e, pô, a gente tá duro, e agora? Bora pra rua? Aí a gente chegou e deu certo, né? Igor, Kinda, Israel e Reuel. Ainda não definiram o nome do grupo, mas seguem fazendo música na escola, na rua, em casamentos e para quem passar. Ficou parada aqui, pirotizada isso. É bonito, é muito bonito no meio da cidade ter isso. Todo mundo para, desde os mais velhinhos até as criancinhas, mais jovem, todo mundo. Rende trabalho? A gente consegue casamento, a gente já conseguiu um estúdio pra gente poder tocar lá. O grupo vive de música e deixa uma cumbuquinha para quem quiser contribuir. O pessoal colabora com gosto. Eu queria mais. Pena que eu tenho que descer. Muito bom, muito bom. Olha, eles evitam o horário de pico, porque os vagões vão normalmente muito cheios. Mas a gente vai acompanhar mais um pouco, enquanto tem espaço lá dentro. Influência da música brasileira, as instrumentais acabam tendo mais outras influências, folk, etc. O pessoal gosta, eu acho que porque são muito simples as músicas, na verdade, e elas têm uma energia pra cima. O quarteto atende pelo nome de Tecoporã, em Guarani, o bem viver. É mais ou menos assim que eles encaram o ofício. Saem pra tocar, mas como os índios, às vezes, precisam correr, fugir. No caso aqui, da segurança do metrô. É uma adrenalina forte. Todos os dias, é uma loucura, correria. Eles já foram expulsos, mas em nome da música, há 3 anos, resistem. Então, com sorte, você pode encontrá-los na próxima estação.
O governo federal autoriza trabalhadores do setor privado a usarem recursos do FGTS como garantia em operações de crédito consignado. A medida provisória, anunciada no fim de janeiro, dentro de um pacote de incentivo ao crédito, foi publicada hoje. Os trabalhadores do setor privado vão poder usar como garantia até 10% do saldo da conta do FGTS e até 100% do valor da multa rescisória por dispensa sem justa causa. O Ministério da Fazenda espera que essa medida possa reduzir as taxas de juros cobradas em empréstimos para os trabalhadores do setor privado. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Em janeiro, como a gente acabou de ver, o governo anunciou um pacote de crédito, lembra? Era uma tentativa de fazer com que os bancos emprestassem mais dinheiro. Hoje, uma dessas medidas começa a entrar em prática. Vai ser possível usar parte do dinheiro do FGTS como garantia para empréstimos consignados. A ideia é que bancos emprestem mais a juros menores. O que é isso? Empréstimo consignado é aquele que é pago com descontos em folha de salário. Quem pode fazer? Aposentados e pensionistas do INSS, funcionários públicos e trabalhador com carteira assinada, desde que a empresa tenha convênio com um banco. Qual é a novidade? Agora vai ser possível usar o dinheiro do FGTS como garantia. Quer dizer, se o empréstimo não é pago, o dinheiro que você tem no FGTS cobra a dívida. Será possível usar até 10% do dinheiro que se tem no FGTS, mais o valor da multa de demissão se ocorrer demissão sem justa causa. Isto é, se você tem 50 mil no FGTS, pode usar como garantia 10% do saldo, no caso 5 mil. Também pode somar a isso mais 20 mil, que é o valor da multa, 40% sobre o que você tem no FGTS. Qual a vantagem? Em tese, com mais garantias, os empréstimos ficam mais baratos, com juros menores e prazos maiores. Se você tem dívidas caras, com juros altos, como no cartão de crédito ou no cheque especial, é melhor fazer um empréstimo consignado, para liquidar a dívida. No entanto, se você for demitido e tiver dívida, talvez seja bom pegar logo o dinheiro da demissão e pagar o que deve, de uma vez, negociando com o banco. Já começou a valer? Não. O conselho que administra o FGTS ainda precisa definir algumas regras extras. A Caixa, que lida com o dinheiro do FGTS, também precisa dizer como a coisa será feita na prática. Vai funcionar como o governo pretende? Só vendo. Com mais garantias, os bancos podem até se arriscar mais, emprestar mais e ganhar mais. Por hora, sem garantia boa, está impossível de tomar dinheiro emprestado em banco. Pode ser ainda que sejam definidos limites para as taxas de juros para esse novo tipo de consignado com garantia. Vamos ver. Boa noite. As contas do setor público registraram o pior resultado para fevereiro desde o início da série histórica do Banco Central em 2002. Governo, estados, municípios e empresas estatais tiveram déficit de 23 bilhões de reais no mês passado. Este número se refere ao resultado primário, que exclui as receitas e despesas com os juros da dívida. O primeiro bimestre de 2016 apresentou superávit primário de 4 bilhões e 900 milhões de reais. Apesar de ter sido superavitário, o resultado também foi o pior para o período em 15 anos. Após 24 anos, o Brasil está de volta à disputa do ciclismo de pista nas Olimpíadas. A vaga foi conquistada graças a Gideone Monteiro. Conheça a história de superação desse atleta cearense na videoreportagem de Renata Falzoni e Murilo Azevedo. Este é Gideone Monteiro, de apenas 26 anos de idade, que acaba de conquistar uma vaga para Rio 2016 no ciclismo de pista. Há 24 anos não tínhamos um representante na modalidade disputada em um velódromo. E essa vaga foi garantida na raça. Não foi um presente por sermos país sede. Ainda está caindo a ficha, né, de tudo que está acontecendo. E são 24 anos que o Brasil não faz parte. Poder fazer parte dessa história, ter chegado aqui foi muito importante. E eu espero chegar no Rio, chegar competitivo e, enfim, quero também estar brigando lá. Apenas 18 países participam da Omnium, categoria onde os ciclistas disputam 6 provas diferentes. Força, explosão, resistência e estratégia são habilidades requeridas. Quem somar mais pontos, vence. Você tem que ser muito regular. Pega um pouco do fundo, né, das provas de fundo, as provas mais longas, as provas de pelotão, as provas rápidas também. Então, assim, além de estar muito preparado, vendo os adversários, você tem que estar vendo o telão, vendo a pontuação, escutando o técnico. Então, assim,
É várias informações que você tem que assimilar junto. Nascido e criado no Ceará, Gideone enfrentou percalços até chegar na elite do esporte. Sua vida é marcada por 2 episódios de violência no trânsito. Em 2013, ele foi atropelado por um caminhão durante um treino. Fiquei com medo de não poder voltar a pedalar, né, por ter tido uma fratura exposta, luxação na bacia. Um ano depois, Gideone perde o pai em outro acidente. Meu pai me apoiava, meu pai estava sempre, enfim, ele sempre ligava para ele contando tudo o que acontecia, né? Fiquei naquela, caramba, e agora? Você perde um pedaço do seu chão. Eu nunca tive sozinho, mas agora mais ainda, né? Acho que não sou eu, acho que são quase 200 milhões de brasileiros que eu vou estar representando lá. Então eu quero chegar lá, em casa, poder fazer minha melhor prova na minha vida e representar muito bem meu país, que tenho muito orgulho de representar. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Noite de jogos pelo Campeonato Paulista. Algumas partidas já terminaram, né, Celso? Sim, Gabriel, tivemos hoje à tarde Água Santa e Ituano 0x0, 15 Piracicaba e Botafogo. Neste momento, o Linense recebe o São Paulo em Lins e, por enquanto, 0x0. Às 9h45, o Corinthians enfrenta a Ponte Preta na Arena Corintiana em Itaquera. E, de novo, Tite mexe no time e abre a oportunidade para quem não tem sido escalado como titular. O Corinthians vai se dar ao luxo de jogar com um time quase todo reserva nesta quarta-feira contra a Ponte Preta na Arena de Itaquera. Dos titulares da vitória contra o Ituano estarão em campo Cássio e Iago. Além deles, Rodriguinho, que se recuperou de uma lesão muscular, está de volta à equipe. O resto do time será inteiro reserva. Edilson entra na lateral direita, Wilson na zaga, Guilherme Arana na lateral esquerda. No meio-campo vão jogar Williams, Alain Mineiro, Danilo e Romero. No ataque, Luciano terá mais uma chance. O descanso aos titulares visa colocar força total nos duelos que o Corinthians terá pela frente a partir de domingo. Primeiro o clássico contra o desesperado Palmeiras no Pacaembu. E semana que vem um importante confronto contra o Santa Fé, cuja vitória dará ao Timão a classificação antecipada na Libertadores. Por outro lado, o mistão corintiano cria um desequilíbrio no estadual. Nas últimas 5 rodadas do Paulistão, os times do grupo do Timão enfrentam os da chave do Palmeiras. O descanso aos titulares visa colocar força total nos duelos que o Corinthians terá pela frente a partir de domingo. Os reservas do Timão querem sim mostrar serviço para Tite e provar ao técnico que podem ser titulares. Todo jogo que a gente entra assim, a gente tem que sempre dar nosso melhor. Eu acho que não só ele está vendo, como muitas pessoas estão vendo, que a equipe que está entrando está dando conta do recado. A gente está bem treinado, sabe o que tem que fazer e é ir para o jogo quarta-feira. Celso, tem mais resultado, né? Tem, né? Porque eu falei que jogaram 15 Piracicaba e Botafogo, só não deu resultado. Estava segurando a audiência. Isso, 1-1. Bom. E o Corinthians tem essas mudanças, mas muita gente querendo entrar nesse time, mas um time que já está formado, né? É difícil conseguir uma vaga de titular nesse time do Tite, né? O Tite conseguiu uma coisa, Gabriel, que eu não me lembro de nenhum outro treinador ter conseguido no Brasil. Ele consegue movimentar um elenco. Ele já usou praticamente 24 jogadores no Campeonato Paulista, Libertadores, e você vê, são praticamente todos no mesmo nível. Então, você tem um Romero e um Luciano hoje, por exemplo, jogando. Luca e André, sabe, eles estão todos no mesmo nível. Então, o Corinthians está bem e deve fazer uma boa partida contra a Ponte. Agora, eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil arrancou um empate sofrido em Assunção, no Paraguai, mas segue sem convencer. Empatou em 2-2 a capital paraguaia, depois de estar perdendo por 2-0. Apesar da reação, realmente não há razões para se iludir com a seleção brasileira. Em 6º lugar na classificação, hoje o Brasil estaria fora do Mundial da Rússia. Em Assunção, a seleção brasileira sofreu diante do Paraguai. No final do primeiro tempo, Lescano aproveitou o passe de Benítez e fez 1-0. Logo aos 3 minutos do segundo tempo, foi a vez de Benítez deixar o dele. O camisa 11 se antecipou a Daniel Alves e tocou na saída de Alisson. A reação do Brasil começou aos 33. Hulk soltou a bomba de fora da área e no rebote do goleiro Vilar, Ricardo Oliveira descontou. E já nos acréscimos veio o empate. Daniel Alves recebeu, tirou a marcação e bateu bonito de esquerda para definir o placar. Final 2-2.
Com o resultado, o Brasil caiu para o 6º lugar nas eliminatórias. Acho que é uma equipe que sabe reagir, não se acomoda com nenhum resultado, entende quando as coisas não vão bem e fazem um esforço de mudar. Nós já sabíamos que era difícil essa eliminatória, mas principalmente a gente vai criando mais opções de outros jogadores em outras posições, uma forma diferente de jogar da equipe, né? Quanto à tabela, lógico que incomoda todos nós, o torcedor, é mais do que normal, mas também todos nós sabíamos que essa competição ia ser a mais equilibrada. Tanto é verdade que tem 4 pontos de diferenças para o primeiro. E o bom do futebol, que a próxima partida nossa eliminatória é contra o líder, que é o Equador. Então, vai depender sempre de nós mesmos. Nós temos que estar preparados para buscar e saber que a gente vai lutar até o final. Ele fala a partida nossa, né? Mas será que ele está lá? Que tem um tempinho aí sem jogo, antes do jogo, né? Mas 5 meses, ele ganhou sobrevida. E também não tem quem colocar... Tem o Tite, por exemplo, mas não é o caso. O que acontece com esse time? Tem jogadores nos melhores times do mundo, na Europa. E na hora que junta, não dá liga. Tá, mas tem nos melhores times do mundo. Mas quem é protagonista desses jogadores, nesses grandes times do mundo? Nem o Neymar, que é o nosso principal jogador. Talvez. O William, talvez o único. É uma seleção que tem as suas limitações. O Dunga está equivocado. Líder das eliminatórias é o Uruguai agora. E outra coisa, não é uma seleção que saiba reagir. A verdade é que o Paraguai abdicou de atacar. Resolveu se fechar, se acovardou e sequer contra-atacou. Então o Brasil pôde crescer, achou um gol com o Ricardo Oliveira, que está ali para isso, oportunista. E o Daniel Alves teve todo o mérito de fazer também o gol de empate numa jogada individual. Mas produzir futebol que realmente inspire qualquer confiança, a seleção não apresentou, infelizmente. Uma pena. Valeu, Celso. Até amanhã, Gabriel. Até amanhã. Tchau, obrigado. Tchau. Estela, é com você? Voltamos a falar de política. Na sexta reunião da Comissão Especial do Impeachment, o jurista Miguel Reale Júnior e a advogada Janaína Pascoal são ouvidos. Antes dos autores do pedido falarem, houve tumulto e gritos contra e a favor do governo. O terceiro autor do pedido, Hélio Bicudo, não compareceu por motivos de saúde. A filha dele o representou na reunião. Reale foi o primeiro a falar, mas pouco antes houve confusão. É básico de uma república que o princípio da moralidade. E esse desvio, querer fugir da responsabilidade por dizer que não é deste mandato, mas era do mandato anterior, é querer escapar por via diagonal e pela tangente do cumprimento da realização efetiva de um valor básico da democracia que se chama moralidade. A advogada Janaína Pascoal falou em seguida. Eu tenho visto vários cartazes e respeito, isso é uma coisa que eu respeito, é a liberdade de manifestação. As frases que dizem impeachment sem crime é golpe, né? Esta frase é verdadeira. A questão aqui é que nós estamos diante de um quadro em que sobram crimes de responsabilidade. Depois, ela foi interrompida algumas vezes ao responder às perguntas do relator. A sessão foi encerrada agora há pouco. A seguir, o parlamento da Venezuela, controlado pela oposição, aprova a lei de anistia para políticos presos. E a posse de um presidente civil em Mianmar, na Ásia. A cerimônia ocorre após 50 anos de regime militar. Mega feirão Silvia Design. Produtos direto da fábrica para você a preço de custo. Por exemplo, esse home a partir de R$ 599. Olha que maravilhoso esse armário a partir de R$ 899. Tudo isso a pronta entrega. Você chega e carrega na hora. Aonde? Joaquim Ramalho 408 na Vila Guilherme e Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 15 aqui do São Paulo. E tá aberta de domingo a domingo. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Matemática e Olimpíada tem tudo a ver.
Está começando mais uma Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Professores, inscrevam suas escolas. Alunos, participem. A matemática quer somar novos talentos para o Brasil. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Ministério da Educação, Governo Federal. Mega Feirão Silvia Design. Produtos direto da fábrica pra você a preço de custo. Por exemplo, esse home a partir de R$ 599. Olha que maravilhoso esse armário a partir de R$ 899. Tudo isso a pronta entrega, você chega e carrega na hora. Aonde? Joaquim Ramalho 408 na Vila Guilherme e Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 15 aqui do São Paulo. E tá aberta de domingo a domingo. Parlamento da Venezuela, controlado pela oposição, aprova a lei de anistia para políticos presos. O presidente Nicolás Maduro já disse que vai vetar o texto. A anistia pretende libertar 76 presos políticos e beneficiar centenas de perseguidos e exilados que fazem oposição ao chavismo, no poder há 17 anos na Venezuela. Em mensagem em rede nacional, antes da aprovação da lei, Nicolás Maduro disse que leis para amparar terroristas e criminosos não passarão. A anistia é um projeto emblemático da oposição no Congresso, mas a prioridade é a mudança do governo por meio de um referendo ou uma emenda constitucional que reduza o mandato de Maduro. Governo da Colômbia e grupo guerrilheiro Exército de Libertação Nacional anunciam o início formal das negociações de paz. Governo e guerrilheiros anunciaram juntos que vão tentar acabar com o meio século de conflito armado. O chefe da delegação do governo afirmou que as negociações vão acontecer no Equador com observação de Brasil, Venezuela, Chile, Cuba e Noruega. Os diálogos preliminares começaram há 2 anos. O ELN é o segundo maior grupo guerrilheiro da Colômbia depois das Farc. Foi fundado em 1964 por estudantes influenciados pela Revolução Cubana e com doutrina marxista e tem hoje cerca de 1.500 combatentes. Depois de mais de 50 anos de regime militar, um presidente civil assume o governo de Mianmar, na Ásia. O novo presidente de Mianmar, a antiga Birmânia, é Ri Chin-kyo, colaborador próximo da histórica opositora e Prêmio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi. O partido dela venceu de forma esmagadora as primeiras eleições livres em Mianmar em 25 anos, mas Suu Kyi não pôde ser presidente porque a Constituição impede o acesso ao cargo para quem tem filhos estrangeiros e ela tem 2 filhos britânicos. Suu Kyi vai liderar um superministério que inclui as relações exteriores. Corte Europeia de Direitos Humanos inocenta as autoridades britânicas na morte do brasileiro Jean Charles de Menezes. O caso aconteceu há 11 anos. Por 13 votos a favor e 4 contra, o principal Tribunal Europeu de Direitos Humanos declarou que os promotores britânicos agiram corretamente ao não acusar os policiais envolvidos na morte de Jean Charles Menezes. No veredito, a corte relatou não haver indícios suficientes contra qualquer agente para um processo individual. O eletricista Jean Charles foi baleado na cabeça 7 vezes, enquanto embarcava num trem do metrô de Londres em 2005. Os policiais confundiram o brasileiro com um terrorista, um dia depois de 4 militantes islâmicos tentarem, sem sucesso, atacar a rede de transportes da capital inglesa. 2 anos depois, a polícia de Londres foi condenada a pagar uma multa de 175 mil libras, hoje o equivalente a 900 mil reais, por violar padrões de segurança e saúde. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Popularidade de Dilma continua baixa. A pesquisa Ibope mostra que apenas 10% aprovam o governo. O presidente aproveita evento do Minha Casa Minha Vida no Palácio do Planalto para novo desabafo contra o impeachment. E autores do pedido, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal, falam na comissão especial da Câmara dos Deputados. São Paulo antecipa a vacinação antigripe e a corrida às clínicas particulares provoca filas e demora no atendimento. Polícia e Ministério Público investigam cirurgias de catarata que deixaram pacientes cegos em São Bernardo do Campo. Acusado de violência doméstica invade o Fórum do Butantã, ataca e fere uma juíza. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias em nossa edição das 10. Eu te espero. Até lá. Eu volto amanhã às 19 horas. Uma boa noite para você. Até lá.
Não perca o Sobremesa para Dois, logo mais, 10h30 da noite.